Olá pessoal, o meu nome é Júlio Faria. Vamos falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Disponibilizei um link como reforço de pesquisa. A guerra elimina vidas, destrói casas, estradas, hospitais, indústrias, escolas e muda a rotina das pessoas. Além do medo de ser atingidas pelas bombas, as populações sofrem com o corte de fornecimento de eletricidade, o racionamento de água, comida e combustíveis, além da falta de remédios. A guerra cria grupos de refugiados, pessoas que são obrigadas a deixar o seu país, fugindo dos bombardeios e perseguições. A República Alemã de Weimar foi proclamada em novembro de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, e foi resultado de uma revolução conduzida por socialistas e liberais. O novo governo negociou a paz com os países vencedores e assinou o Tratado de Versalhes, responsabilizando a Alemanha por todos os danos causados aos países vencedores. Pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha ficaria obrigada a reduzir o seu exército a 100 mil homens, a não desenvolver a sua indústria de armas, a pagar altas indenizações aos países vencedores e entregar suas colônias na África e na Ásia, à França e à Inglaterra. Os problemas econômicos da Alemanha no início dos anos de 1920 acirraram os problemas sociais: desemprego, concentração de renda, carestia, inflação e empobrecimento das classes média e trabalhadora. Este foi o quadro perfeito para o surgimento do nazismo. Historicamente, todos os regimes autoritários nascem e crescem em momentos de crise. Assim, os nazistas acusaram o recém-governo formado de ser o grande responsável pela derrota alemã e de favorecer o movimento operário e socialista em detrimento das grandes empresas e das classes médias. A doutrina nazista se articulou politicamente em torno do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o chamado Partido Nazista. Os nazistas procuraram explorar o sentimento nacionalista do povo alemão diante do acordo humilhante do Tratado de Versalhes. Em novembro de 1923, na cidade de Munique, um grupo de nazistas liderados por Adolf Hitler tentou dar um golpe de Estado e Hitler se proclamou chefe de governo. O golpe foi reprimido e Hitler foi preso. Na prisão, Hitler escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, onde estão os princípios da doutrina nazista. Em julho de 1932, o partido nazista conseguiu vencer as eleições para o Reichstag, o parlamento alemão. Em janeiro de 1933, Adolf Hitler foi convidado a assumir a chefia do governo alemão. Ao mesmo tempo que fechava todos os partidos políticos, com exceção do Partido Nazista, Hitler implementava diferentes políticas populistas, como o pan-germanismo, que reuniria todos os alemães que viviam em outros países em uma mesma nação, e a Dois Passos Vital, que pregava que os povos inferiores deveriam ser dominados para o progresso do povo alemão, como judeus, ciganos e homossexuais, deficientes físicos e mentais, eslavos e comunistas. A França e a Inglaterra, recém-saídas de uma guerra, não queriam outro conflito de grandes proporções. Assim optaram por uma política de apaziguamento. Em 1938, a ameaça contra a Tchecoslováquia levou a França e a Inglaterra a fazer um acordo com a Alemanha, o chamado Acordo de Munique. Esse acordo determinou que cerca de 20% do território tcheco, os Sudetos, onde viviam muitos alemães, fosse anexado à Alemanha. Em 1939, a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin assinaram o Pacto de Não Agressão, o Teuto Soviético. Esse pacto previa a divisão da Polônia entre os dois países. Hitler temia que os soviéticos fizessem uma aliança com a França e a Inglaterra nas suas ambições imperialistas sobre a Polônia. Stalin, por sua vez, temia uma invasão da União Soviética por tropas nazistas. Hitler, confiante de que a França e a Grã-Bretanha não iriam à guerra, ordenou a invasão da Polônia no dia 1º de setembro de 1939, dando início à Segunda Guerra Mundial. Em 1940, o expansionismo imperialista da Alemanha, Itália e Japão resultou em uma aliança militar chamada de Eixo. A estratégia de guerra nazista consistia na Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Essa estratégia consistia em ataques coordenados entre as divisões aéreas, a chamada Luftwaffe, que bombardeavam as instalações militares e extinguiam as linhas de comunicação inimigas. Em seguida, entravam em ação as divisões blindadas, ou Kentores, que dividiam e amoleciam as linhas inimigas, e por fim a infantaria, que faria a dominação final corpo a corpo. Ainda em 1940, a França é invadida por tropas nazistas. Hitler exigiu que o acordo de paz com a França fosse assinado no mesmo vagão em que os alemães tiveram que aceitar o Tratado de Versalhes.
A França foi dividida em duas partes. A parte norte, mais industrializada, onde ficava Paris, ficaria diretamente sob o governo alemão. E a parte sul ficaria como sede na cidade de Vichy, sob o comando do general Pétain, colaborador do regime nazista. No exílio, o general Charles de Gaulle assumia a bandeira da resistência pela libertação francesa. Em 1941, a invasão da União Soviética, conhecida como Operação Barbarossa, tinha como objetivos principais derrotar o comunismo e controlar os recursos do país, em particular o petróleo e a produção industrial. A operação, que deveria terminar antes do inverno, prosseguiu. Os soviéticos colocaram em prática a Operação de Terra Arrasada, onde, ao recuarem, destruíam plantações, mananciais de água, instalações industriais, etc. Foi na União Soviética que o mito da invencibilidade do exército alemão começou a cair por terra. O inverno, a fome e as doenças se encarregaram de fazer o resto. Formou-se então a Tríplice Aliança, França, Inglaterra e União Soviética. Ainda no ano de 1941, um fato decisivo mudou os rumos da guerra. O Japão, com o objetivo de afastar a influência dos Estados Unidos na Ásia, atacou a base naval norte-americana no Havaí, Pearl Harbor. Paralelamente, os Estados Unidos negociaram uma série de acordos econômicos para garantir o apoio do Brasil. Esse conjunto de acordos garantiu a venda de borracha para os Estados Unidos e a permissão para o uso de bases militares construídas no Nordeste e no Norte. Em troca, os Estados Unidos aceitaram financiar a construção de uma siderúrgica em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Assim, em janeiro de 1942, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o eixo. Em agosto do mesmo ano, quando submarinos alemães torpedearam e afundaram 5 navios mercantes brasileiros, o que indignou a opinião pública brasileira, Getúlio Vargas, presidente do Brasil, declarou guerra à Alemanha naquele mesmo ano. A partir de 1942, começou a ser colocada em prática a política de eliminação dos judeus ou dissolução final e outros grupos condenados pelo nazismo. Os guetos eram bairros desumanizados de judeus, onde também residiam outros grupos controlados pelos nazistas, onde boa parte da população era deportada para os campos de concentração. Na Europa, os campos de concentração de extermínio se espalhavam. Os prisioneiros, em grande parte judeus, eram obrigados a realizar trabalhos forçados e depois executados nas câmaras de gás. Estima-se que cerca de 6 milhões de judeus e 10 mil homossexuais foram exterminados. Em 1943, com a ofensiva das tropas britânicas e norte-americanas no norte da África, culminou com a expulsão dos alemães e abriu caminho para o desembarque das tropas aliadas na Sicília, Itália, e a deposição e prisão do ditador fascista Mussolini. Depois de ser resgatado por paraquedistas alemães, Mussolini proclamou a República de Salò, no norte da Itália. Em abril de 1945, Mussolini foi capturado e fuzilado pelos partisãs, membros da resistência antifascista. No dia 6 de junho de 1944, conhecido como Dia D, norte-americanos e britânicos desembarcaram nas praias da Normandia, norte da França, com cerca de 160 mil soldados, 6 mil navios e 5 mil aviões. Cercados em duas frentes, uma a leste com o avanço soviético e a outra a oeste com o avanço das tropas aliadas, a resistência alemã estava chegando ao fim. Em abril de 1945, Hitler e sua companheira Eva Braun suicidaram-se. Hitler com um tiro na têmpora e Eva com uma cápsula de cianeto. No Pacífico, a guerra continuou. A resistência japonesa e a intenção dos Estados Unidos de exibir o seu poderio militar frente à União Soviética de regime socialista levaram os Estados Unidos, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, a lançarem 2 bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente. Diante de uma arma tão devastadora, o Japão se rende. É o fim da Segunda Guerra Mundial. Ao terminar a guerra, a Europa estava em ruínas. Cerca de 65 milhões de pessoas morreram. Sobre os escombros da velha Europa, nasceu um mundo dividido. De um lado, os países socialistas, sob a liderança da União Soviética. De outro, os países do bloco capitalista, liderados pelos Estados Unidos.